Recentemente, a Alesp aprovou o projeto que cria o Dia de Mulheres e Meninas na Ciência, da deputada Marina Elo. Neste Alesp Cidadania, vamos tratar desse importante incentivo dado às carreiras acadêmicas do público feminino. Nós recebemos aqui na Rede Alesp Ana Nery Lima, especialista em gênero e inclusão. Muito obrigada pela sua participação, por estar aqui conosco nos estúdios da Rede Alesp, Ana. Obrigado por essa oportunidade para discutir esse tema tão importante. Então, agradeço em nome da Plan que a gente esteja aqui nesse espaço. A Plan que é uma ONG, né? Isso, uma organização não governamental que está no Brasil há mais de 27 anos e no mundo há mais de 85 anos. A gente também está em mais de 80 países no mundo todo, em quase todos os continentes, e trabalha nessa perspectiva de garantia de direitos de crianças, adolescentes e jovens. E olha, a gente já começa com uma ótima notícia aqui para o estado de São Paulo. Pesquisadoras da USP São Carlos conquistam R$1.200.000 para projetos de incentivo às mulheres na ciência. O objetivo é de incentivar a formação e permanência e ascensão de meninas e mulheres em uma área ainda predominantemente masculina. São Carlos, aqui no estado de São Paulo, é reconhecida como a capital da tecnologia no país, mas a cidade também é um polo inspirador e irradiador de iniciativas voltadas a promover mais diversidade e inclusão de mulheres nas ciências exatas Brasil afora. Como é que você vê toda essa questão do dia sendo implantado aqui no estado de São Paulo, através da aprovação dos nossos parlamentares, também da sanção do governador Tarcísio de Freitas e do anúncio dessa linha de investimento? Então, a gente vê com muito ânimo e muito orgulho, né? Preciso que mais iniciativas dessa aconteçam, espero que isso se multiplique mais no país. A gente tem São Carlos aqui no Sudeste como um polo importante nesse trabalho, né, dos cursos de STEM no Brasil. Então, quanto mais a gente tivesse incentivo para que meninas e mulheres acessem mais esses cursos e estejam com dinheiro também, né, com recurso para realizar as suas pesquisas, mais isso vai ser democrático, mais essas ações vão ser importantes. E por isso que é importante que aprovações e discussões como esse dia, né, que foi aprovado recentemente, o de 11 de fevereiro, como Dia de Meninas e Mulheres nas Ciências, venham à luz, né? Porque a aprovação dessa lei faz com que também a gente discuta mais sobre o tema. Então, esse espaço, por exemplo, é importante para isso. Essa notícia que a gente tem, né, que a gente vê com muito ânimo, é importante para que endosse o quanto que é importante que mulheres, não só na ciência, mas meninas e mulheres, cada vez mais, elas sejam incentivadas a participar dos espaços que quiserem e que puderem. Você disse que vive em São Carlos e vive aqui também. Como é que é em São Carlos essa questão nas universidades? Nós temos a Universidade de São Paulo em São Carlos, mas também a Universidade Federal. Como é que é a questão do público? Dá para perceber mesmo essa concentração, esse público maciço masculino? Sim, principalmente nas engenharias. Então, na UFSCar, na Federal, a gente tem uma amplitude, né, uma amplitude de cursos maiores, nas áreas de humanas, enfim. E a USP, ela concentra esse polo tecnológico. Na UFSCar e na USP, mas a USP principalmente, né, a Universidade Estadual. Então, é uma cidade que tem uma movimentação grande de estudantes. A gente tem muitas estudantes jovens mulheres, mas nesses cursos a gente observa que ainda é uma predominância de homens, né, de jovens e homens nesses espaços, tanto como professores, então, o corpo docente da universidade, da faculdade, mas também os seus alunos, a maioria são homens. A gente vê um aumento, mas existem pesquisas, a Unesco, por exemplo, tem uma pesquisa agora do ano passado, de 2024, que só 40% de mulheres fazem vestibular ou ingressam nas universidades nos cursos de STEM, que é toda a área de tecnologias, matemáticas e ciências. Mas quando a gente olha bem para as engenharias, para a TI mesmo, né, tecnologia da informação, esse número diminui, cai para 20%. E aí isso vai afunilando. Então, é uma cidade universitária, né, que tem muita movimentação de pessoas jovens e como isso é importante, isso é interessante. Então, essa notícia e esses incentivos que a gente vê para jovens e mulheres e professoras pesquisadoras é muito importante para que a cidade ela receba isso, torne isso mais amplo, para que as meninas também que estão crescendo aí tenham vontade, tenham o desejo de fazer esses cursos, né, de ingressar nesses cursos. O desafio é muito grande, não só no estado, mas também em todo o país. Exatamente. Na verdade, no mundo, né? Então, infelizmente, é um desafio no mundo. A gente
meninas, jovens mulheres enfrentam muitos desafios, vários na vida, né? Então, a gente pensa, mas para entrar na universidade, a gente tem hoje políticas aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Enem, a gente tem várias políticas educacionais, mas ainda assim, as meninas e mulheres enfrentam outras barreiras até chegar às universidades, por exemplo, até chegar ao mercado de trabalho. Então, a gente sabe que existe uma pesquisa também que diz que a partir dos 6 anos de idade, então veja você, a partir dos 6 anos de idade, a menina ela já demonstra menos interesse nas áreas de matemática e ciências, por exemplo. Então, elas se sentem inseguras de dizer que gostam ou já vão começando a perder o interesse nisso. Então, a maioria do público que acessa as universidades, o público de mulheres que acessam a universidade hoje no país, é nos cursos que a gente chama de bem-estar, né, que os estudos chamam de bem-estar, ou nas famosas áreas de humanas. Então, mais de 70%, né, de mulheres acessam esses cursos. Então, isso é um número muito grande, né, e um número pequeno nessas áreas de STEM, nas áreas das ciências, das exatas, das engenharias, por exemplo. Então, a gente precisa que, desde cedo, as meninas e mulheres e adolescentes, elas sejam incentivadas a gostar dessa área, tirar essas barreiras. Tem os estereótipos também, né? Então, acho que aqui, para quem nos vê, todo mundo que foi mulher, menina, já pensou assim, o curso da mulher, né, os cursos, as profissões que a gente deve escolher é em torno daquelas tarefas que estão ligadas ao cuidado. Então, a professora, a enfermeira, psicologia, pedagogia, são esses cursos de humanas. Assistência social. Exatamente, um ótimo exemplo que você deu, né? O curso de serviço social. Recursos humanos. As assistentes sociais, esses cursos que a gente engloba, né, que os estudos dizem, áreas do bem-estar, porque as mulheres estão ligadas a essa área do cuidado, da proteção. Então, as meninas, mulheres que querem ingressar nessa área, geralmente sofrem muitos preconceitos. E, para além desses preconceitos na área específica, tem essas outras violências que as mulheres vão encarando, infelizmente, ao longo da vida, né, de acesso. Então, também, como as mulheres, elas estão muito nessa tarefa ligada, né, nas tarefas do cuidado, precisa cuidar dos irmãos, das irmãs, precisa ajudar em casa, vai dificultando também o tempo de estudos, o tempo que elas têm para estudar. Então, todas essas barreiras de violência, as várias violências que as meninas e mulheres sofrem, os baixos recursos. Então, tem uma pesquisa do CNPq também que pode ser acessada online, que ele vai dizer que as mulheres elas recebem menos financiamento, né? Então, um exemplo desse que você trouxe com a notícia, né, da USP, a gente celebra bastante, porque as mulheres recebem menos financiamento. E o que a gente chama de altos cientistas, por exemplo, no Brasil, né, o que eles chamam de altos cientistas, que são já as pessoas de mais renome, só 2% são mulheres. E essas mulheres recebem menos incentivos também. Isso, claro, isso é um reflexo não é só no Brasil, é no mundo. Então, quando a gente vai falando dessas barreiras, não é só a barreira lá na universidade, porque as meninas, as jovens, as mulheres se interessam menos pelo curso, né? Mas se a gente olhar na trajetória das meninas e mulheres, como que ela chegou até ali, né, até a universidade? Então, quais barreiras, quais caminhos elas foram trilhando? Quais são esses obstáculos de meninas e mulheres na ciência? Principalmente os obstáculos, não parece, né, mas os obstáculos mesmo de violência. Então, muitas meninas e mulheres sofrem violências, né, diversas, violências de gênero, violências psicológicas. Então, tem dificuldade também. Então, a gente tem uma barreira econômica, social também, para acessar determinados direitos, educação de qualidade, por exemplo. Então, a gente tem questão da educação mesmo, né? Então, as meninas, elas faltam mais à escola, por exemplo, porque a gente tem, por exemplo, problema de gravidez na adolescência, a gente tem as questões socioeconômicas, então as meninas, elas faltam mais, né? Elas têm mais dificuldade de acessar a educação por conta também das tarefas do cuidado. Então, eu tenho menos tempo de estudar, as meninas, a Plan tem uma pesquisa de 2021 que chama Por Ser Menina, que nessa pesquisa, as quase 3 mil meninas entrevistadas nas 5 regiões do país, diz que as meninas elas gastam o dobro do tempo para realizar as tarefas domésticas. Então, vejam, o tempo que ela poderia estar estudando, enfim, brincando, conhecendo, né, jogando, conhecendo outras oportunidades, ou mesmo no lazer, elas estão cuidando, ajudando as mães ou as pessoas que são cuidadoras dela no trabalho doméstico. Então, veja, enquanto os meninos gastam 30% do tempo deles com esse tipo de trabalho, as meninas gastam 60%. Isso a gente fala que é um tipo de violência porque é dificuldade de acesso a direitos ou mesmo de tempo de estudo. Então, se ela tinha 4 horas do dia para estudar, ela já não vai mais ter, porque esse tempo ela está gastando realizando tarefas domésticas, apoiando, por exemplo, ajudando nas tarefas de casa, principalmente de mulheres que são mães. Então, isso também é um acesso. E o próprio acesso dos estereótipos de gênero. Então, quem aqui não é pequena, criança, que
menina que, o que você vai ser? Você é professora, né? Então é difícil você ver uma menina dizendo, hoje mais, mas você é astronauta, você é cientista, você é engenheira, você é professora, psicóloga, assistente social, como você bem trouxe, né? Então, esses estereótipos também de que não, as mulheres vai ter que ser enfermeira, vai ter que ser ligada a essas atividades. Então, os estereótipos, as violências, a dificuldade nos acessos às políticas, o baixo incentivo. Então, se você é uma mulher cientista, e você recebe menos incentivo, menos apoio, isso também já é uma barreira, né? Poxa. E vai retardando o trabalho, né? E vai retardando o trabalho, exatamente. A evolução das pesquisas. Exatamente. E as mulheres que são mães, né? Ou jovens, ou as mulheres que são mães, elas também retardam um pouco a sua entrada no mercado de trabalho ou o avanço, se ela tem que cuidar, por exemplo, dos filhos, das filhas, né? Das crianças da casa sós. Então, isso também vai retardando esse acesso a políticas, né? Principalmente políticas educacionais e no mundo do trabalho. E a gente não pode deixar de falar também de já inseridas no mundo do trabalho a disparidade salarial, né? Entre homens e mulheres. A gente também tem no mundo pesquisas que é isso. Menos de 40% das mulheres no mundo estão em cargos de liderança, isso no mundo todo, estão em cargos de liderança acadêmica, por exemplo, né? Então, nos diretórios acadêmicos, professores e professoras, cientistas nos grandes centros. Então, isso também comprova que é uma barreira, né? Por que só a gente tem, se geralmente os dados dizem que mais mulheres acessam a universidade, por que elas estão menos nos cargos de liderança, né? Então, todas essas barreiras, elas vão sendo, as mulheres vão enfrentando ao longo da sua vida, desde de meninas, né? Se tratar por décadas, a Plan Internacional tem algum tipo de pesquisa que revela quantas mulheres eram 50 anos atrás, 30 e agora? No mundo da ciência. Nas ciências, não, especificamente não. O que a gente tem são essas algumas pesquisas que vão falar sobre a violência de gênero, por exemplo, que vão falar sobre violência online, que falam também sobre as dificuldades que meninas e mulheres enfrentam para acessar determinadas políticas, né? A maioria das políticas públicas, por exemplo, políticas de direitos. Então, a gente costuma dizer que em todos os países, em todos os espaços onde a gente está, não só onde a gente está, mas também no mundo, as meninas enfrentam mais barreiras para acessar direitos. Então, numa situação de crise climática, por exemplo, de guerra, a gente vê nos noticiários, né, a gente pode observar que numa situação dessa, as meninas estão mais suscetíveis a sofrerem violências. E se a gente olha isso com olhar, né, vê isso com olhar interseccional, a gente observa que quando são meninas negras, meninas com deficiência, por exemplo, elas têm mais dificuldade, mais propensão a sofrer violências e, consequentemente, a acessar esses caminhos, né? Trilhar os caminhos de educação de qualidade, então ingressar na universidade, universidades conceituadas e trabalhar, por exemplo, com pesquisa, ingressar no mercado de trabalho, trabalhos que não sejam com boa remuneração, né? Trabalhos que a gente chama de trabalhos que não sejam decentes, enfim. Detalha para a gente sobre essa pesquisa que detecta violência online e o que é violência online. Então, a violência online, ela é toda a violência que acontece no ambiente online, né? Nesse ambiente de redes sociais, todo esse ambiente onde está a internet. Então, a gente tem duas pesquisas, uma pesquisa de 2021, que ouviu meninas, jovens mulheres do mundo inteiro, nessa faixa etária aí de 15 até 24 anos, e essa pesquisa diz que mais de 70% das meninas já sofreram violência online. Então, aí a gente tem o cyberbullying, né, que chama a perseguição. Então, o que as pessoas conhecem falam hoje na internet como hater, por exemplo. Então, aqui no Brasil, esse número, a gente está à frente, infelizmente, né, nos dados do resto dos países, por exemplo, de continentes europeus, por exemplo, se a gente for comparar. Então, no Brasil, meninas e jovens mulheres, elas sofrem mais violências online do que em alguns outros países, se a gente for comparar. E aí, aqui no Brasil também, a gente tem uma peculiaridade da violência online, que diferente de alguns outros países, que é meninas sofrendo violência online por causa da sua imagem, então, por questões raciais, questões do corpo. Então, elas sofrem violência sexual também, né? Então, por exemplo, se uma menina está lá na sua rede social e ela recebe uma foto indevida, né, de uma pessoa que ela não conhece e que ela não solicitou, isso é uma violência, é um assédio sexual e é uma violência online. Mas aqui no Brasil a gente tem muitas meninas que sofrem essa violência por conta da sua aparência, né? Infelizmente, isso é um dado do Brasil. E recentemente, ano passado, em 2024, a gente, junto com a CNN,
desenvolveu uma pesquisa onde a gente fez uma pesquisa qualitativa, que a gente, em 3 continentes, em 9 países, o Brasil foi um desses, onde a gente ouviu 624 meninas, aqui no Brasil 132, que fala que também mais de 75% dessas meninas sofreram violência online. E um dos resultados disso, porque veja, as meninas relatam, as meninas ouvidas, nessa faixa etária de 13 a 24 anos, elas relatam que elas usam a internet para pesquisas também, então para estudar, para pesquisa e também para socializar. Mas o que a gente tem observado é que elas têm deixado de frequentar esse espaço porque elas têm sofrido violência. Então, fecham as redes sociais, não usam, deixam, só entram quando é para pesquisar alguma coisa específica e tal. Então, isso também, por exemplo, é um tipo de barreira que ela pode... E se ela tivesse um ambiente mais seguro na internet, ela poderia... Um caminho livre. Um caminho livre, né? Acessar, vou estudar, vou fazer cursos, ou então jogos, né? Quem trabalha com robótica, com essa perspectiva, também usa muito a internet e jogos nesse sentido. Então, a gente tem um caso de uma menina, por exemplo, uma das jovens que relatou que estava num jogo online e sofreu violência, porque ela tinha um nome fictício no jogo, mas uma pessoa que estava jogando com ela, que era um jovem, descobriu que era uma menina, então começou a, enfim, falar palavras indevidas para ela só porque, você é uma menina que está jogando, você não deveria estar aqui. Então, desde esses desafios, a gente vê, então uma menina que joga menos, que ela é incentivada, está menos nesses espaços, ela também, veja, como que ela vai querer acessar a carreira de desenvolvedora, né, de desenvolvedora de jogos, de aplicativos, se ela não é incentivada. Isso nos espaços que ela está, ela ainda é desestimulada, né? Vocês têm várias iniciativas, e principalmente nessa área de meninas e mulheres na ciência. O que você pode divulgar para a gente que tenha tido aí um ótimo resultado? O que isso já melhorou? Bom, acho que o principal tem uma questão que é, antes desse acesso, atualmente a gente não tem nenhum projeto específico com meninas na ciência, mas antes disso, né, antes das meninas, como eu falei para você, adentrarem nesse campo das ciências ou mesmo das universidades, a gente tem essa questão da autoconfiança. Então, uma das barreiras, por exemplo, para as meninas acessarem esses espaços é terem autoconfiança, né? Autoestima. Autoestima e confiança de si. Então, se eu acho que eu não vou seguir a carreira de engenheira, será? Porque tem cálculo, porque é um curso que é ainda, principalmente no Brasil, muito masculino, o curso de TI, então como que eu vou ser nesse ambiente? Será que eu vou me sentir segura? Então, os projetos que a gente trabalha são projetos que para meninos, meninas, enfim, para adolescentes e jovens, em especial as meninas, para que elas tenham autoconfiança e também consigam, principalmente, identificar situações de violência e poder acessar os canais de denúncia e denunciar. Então, quando a gente trabalha a autoconfiança, quando a gente trabalha... A base, né? A base, acesso a direitos, excelente você ter tocado nisso. Quando eu acesso isso, as meninas vão estar mais encorajadas e mais empoderadas a procurar isso. Então agora eu sei que eu posso, né? Eu posso desafiar. Então isso estar nessa área de STEM não é um bicho de 7 cabeças. Eu tenho outras pessoas que podem me apoiar, eu posso acessar uma rede. Mas a gente tem um projeto aqui em São Paulo, que é o Pontes para o Futuro, que é para acesso de jovens ao mercado de trabalho e também prevenção de violências contra meninas e mulheres, né? Contra adolescentes e jovens. E nesse projeto a gente trabalha muito essa perspectiva da autoconfiança de meninos e meninas, né, jovens no geral, mas em especial as meninas, para que elas estejam fortalecidas, elas e eles, para acessar o mercado de trabalho. Então, o projeto está fazendo 3 anos agora e nesses 3 anos a gente já formou mais de 6.400 jovens, né, aqui em todo São Paulo. A gente está principalmente na Zona Sul e Oeste, mas a gente tem mais de 20 parceiros, então, formando esses jovens para ingressar no mercado de trabalho. A gente trabalha com eles e elas muito ponto que a gente chama de habilidades para a vida, porque é muito importante que a gente tenha conhecimentos técnicos, né, as skills. Então, eu saber o Excel, eu saber mexer no computador, acessar bem, agora ainda mais com essas discussões na inteligência artificial, mas eu preciso ter confiança para falar, por exemplo, numa entrevista de emprego, para acessar a universidade. Então, quando eu estiver na universidade, a gente tem jovens, né, em situações, jovens de grupos vulneráveis, enfim, que não sabem como que acessa, por exemplo, a USP, né? Então, quando a gente faz as oficinas, às vezes algumas meninas, meninos falam, nossa, eu não sabia que... Quer dizer que eu posso fazer, então, o vestibular para entrar na USP? É acessível assim? Então, veja, a gente leva também essas jovens e esses jovens até as universidades para conhecer, né, nas feiras de profissões. Não só aqui em São Paulo, a gente tem projetos também no Nordeste, e a ideia é que esses adolescentes e jovens tenham acesso e saibam que podem, né? Então, veja que antes de estar nessas áreas, por exemplo, que é incrível, que é ótimo, a gente tem um caminho aí, né? De, por exemplo, uma adolescente saber que ela pode ingressar numa universidade pública, né? Repete o nome desse programa.
Pontes para o Futuro. Pontes para o Futuro. Isso, Pontes para o Futuro. Como que as pessoas têm acesso? A gente vai ter a renovação do ciclo do projeto, mas a gente está no meio dele, né? Então, a gente faz parcerias com instituições como o Centro de Juventudes, escolas, algumas empresas também, né? Para fazer parcerias para que essas empresas recebam essas jovens e esses jovens, mas a gente faz parcerias no território. Então, a gente está ali na Zona Oeste, na Zona Sul, e todos os nossos projetos, a gente procura essas parcerias nos territórios onde os jovens e as jovens estão, para poder oferecer o nosso curso, né, o nosso projeto. São cursos presenciais ou online? Presenciais. Então, a gente vai até os serviços, então, por exemplo, até um centro de juventude, né, e faz uma parceria com esse centro de juventude, onde os jovens, as adolescentes já estão, então as nossas educadoras sociais, os nossos educadores vão até o serviço e oferecem as oficinas. Isso em todos os nossos projetos, né? Ou projetos nas escolas, por exemplo, também a gente vai às escolas, faz parcerias. Aqui, com esse projeto específico, a gente trabalha com instituições parceiras, que são de serviços de instituições, né, do poder público, e que os jovens e as adolescentes, também de grupos minorizados, né, de territórios vulneráveis, estão. Então, a gente oferece o projeto para a instituição onde os adolescentes estão. A partir de que idade? A partir de 15 a 24 anos, né? Então, geralmente os nossos projetos que trabalham com adolescentes são nessa faixa etária de 14 a 17 ou 15 a 17. E esse projeto, como trabalha a questão de acesso ao mercado de trabalho, a gente começa desde cedo, trabalha um pouco essa perspectiva também de jovem aprendiz, né? Enfim, também com as empresas, então até 24 anos. Quem se interessou, que está nos assistindo, tem algum site que a pessoa possa consultar? Tem, vocês podem nos acessar nas redes sociais, né? Plan Brasil, Plan International Brasil, mas o nosso site é plan.org.br. No site da Plan, você vai encontrar informações sobre todos os projetos. A gente tem 4 projetos atuando aqui em São Paulo, mas também projetos no Nordeste. Atualmente, a gente tem 20 projetos no Brasil inteiro, então você pode também encontrar mais informações, também como materiais informativos, as nossas pesquisas, com alguns dos dados que eu falei aqui. Então, lá vocês podem encontrar bastante informação. Retomando agora a nossa lei recentemente aprovada, que institui o Dia da Mulher, da Menina e da Mulher na Ciência. De que forma você acha que isso pode ter um estímulo para aumentar o interesse desse público? Toda vez que a gente vê iniciativas como essa, né, de um projeto de lei, de propostas de políticas públicas, a gente amplia a discussão sobre o tema. Então, veja, antes as pessoas poderiam se perguntar, nossa, mas será que as meninas e mulheres enfrentam tantas dificuldades assim na ciência? E quando a gente estabelece um dia, por exemplo, a gente pode fazer várias ações nisso e discutir junto com a sociedade. Então, quando a gente está aqui, por exemplo, nessa conversa, quando as pessoas que estão assistindo ingressam também e acessam essa informação, a gente torna isso mais amplo. E tornando isso mais amplo, as próprias pessoas podem cobrar, né, do poder público que façam mais ações efetivas e práticas para que mais mulheres e meninas acessem esses conteúdos e acessem esses direitos. Mas também a gente pode, de repente, alguma menina, alguma jovem que ouve falar, nossa, então o que é STEM? Então tem esse curso aqui, tem as áreas da tecnologia, das engenharias, da matemática. Deixa eu ver, né? Então deixa eu procurar. Será que tem algumas redes que eu posso acessar, que tem outras meninas e jovens? Será que tem outras mulheres na ciência? E com essa discussão, né, com a importância desse momento e dessa declaração desse dia, por exemplo, a gente pode ampliar o debate e mais pessoas terem informação de qualidade, informação verídica, baseada em dados, né, em ciências, em pesquisas, para também buscar saber um pouco mais e se informar e buscar o interesse, né? Essa baixa representatividade de mulheres na ciência, ela representa também um nicho que não é atingido pelas pesquisas? Sim, na verdade, assim, hoje a gente já tem um pouco mais de pesquisas, então, salvo engano, em 2022 ou 2023, o governo federal até lançou um programa de monitoramento, né? Então, de captação de dados para monitorar mais mulheres em todos os níveis, mas principalmente na educação e na ciência. Então, quando a gente tem esse olhar, por exemplo, a gente consegue o que não é visto, né, já diz o ditado, o que não é visto não é lembrado. Então, quando a gente tem pesquisas que dizem, poxa, então quer dizer que só 20% das meninas, 20% das jovens e das mulheres acessam cursos de tecnologia no Brasil, né, de TI, por exemplo.
Quando a gente vê esse dado, a gente pode construir melhores políticas educacionais. Então, a gente tem programas da Unesco, a gente tem alguns programas do governo federal de incentivo a mulheres na ciência, de recursos, esse que você citou no começo do programa na USP. Então, quando a gente tem o dado e que mostra a realidade, a gente pode dizer, poxa, então vamos construir políticas para lidar com isso. Você deixa claro que é uma preocupação global. É uma preocupação global. E aí, infelizmente, não só na ciência, né? A gente está aqui falando de um recorte de acesso de meninas, jovens e mulheres na ciência, mas isso é geral, né? O Fórum Econômico Mundial, ano passado, em 2024, no seu relatório, diz que nós estamos há 134 anos de alcançar a paridade de gênero no mundo. Né? Então, a gente está 5 gerações, na Plan a gente fala que a gente está 5 gerações de alcançar a paridade de gênero no mundo. A gente precisa acelerar esse relógio da igualdade. E aí o próprio fórum, ele dá 2 estratégias. Né? Veja que o relatório, ele aponta essas questões e ele diz, as 2 principais formas da gente acelerar esse relógio é incentivar mais mulheres na liderança e empoderar economicamente mais mulheres. Então, veja, 2 questões que a gente alcança com a educação, alcança com mais mulheres na ciência, para a gente acelerar um pouco mais esse relógio da igualdade. Né? Até agora eu me lembro também, Prêmio Nobel. É difícil vermos mulheres, né? Como ganhadoras. Exatamente, principalmente na ciência. Então, você ainda vê, né, na literatura, em humanas, nessas áreas, né, de humanas e bem-estar. Mas veja, quantas mulheres na química, na física, na economia, até mesmo na economia. Então, a gente precisa que essas referências também elas sejam mais publicizadas. A gente tem mulheres, né, em ciência, nessas áreas, a gente precisa também criar mais redes, fortalecer as redes que já existem de mulheres na ciência, mas também publicizar as mulheres que têm tido bons resultados e os programas também. Então, acessar, procurar na internet redes, programas de mulheres programa, por exemplo, de mulheres na ciência, na tecnologia da informação, para a gente ver, poxa, quando eu vejo exemplos, eu também posso me ver nesse lugar. Eu destaco a grande cientista, que é a responsável pelo projeto Genoma, a doutora Maiana Zatz, né, que é da USP. Exatamente. Então, quando a gente vê isso, quando a gente pode olhar esse exemplo... É real, é palpável, a gente se vê. Então, quando uma menina olha, poxa, então tem essa cientista que eu também posso ser uma cientista. Então, essa é a potência do exemplo, né? Do exemplo real. E para isso a gente precisa que existam incentivos para que mais mulheres estejam nesses lugares e que a gente esteja falando mais nomes aqui também. E isso deve ser mudado desde a infância, né? Já das novas gerações, né? Exatamente. Quanto mais isso tem mudado um pouco, mas a gente precisa acabar mais, desconstruir mais com o que a gente chama dos estereótipos de gênero, né? Então, menina não pode ser astronauta, menina não pode dirigir carro de Fórmula 1, por exemplo. A gente não tem, né? Na Fórmula 1 a gente não tem pilotos mulheres, por exemplo, né? E mesmo as pessoas que estão trabalhando ali no backstage, as engenheiras, as mecânicas, ainda é um número muito pouco. Aí a gente precisa incentivar que desde criança que os meninos possam também desenvolver as suas habilidades na prática do cuidado, por exemplo, desenvolver as suas habilidades emocionais e que as meninas possam desenvolver também outras habilidades, que não só, tá aqui, você vai brincar com a boneca, você vai brincar disso e daquilo, não tem problema nenhum, óbvio, mas a gente precisa ampliar esse leque de oportunidades e de possibilidades para as meninas enxergarem mais cientistas, por exemplo, mulheres, né, se enxergarem nesse lugar. E políticas públicas, como essa recente lei aprovada aqui na LESP, que institui o Dia Estadual de Meninas e Mulheres na Ciência, é fundamental. É fundamental, como eu falei. Você falou o nome de uma cientista de renome no Brasil, a gente falou alguns dados, então isso só foi possível por conta dessa lei. Então já é esse movimento reverberando, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso, vamos divulgar mais nas redes sociais, vamos procurar mais meninas na ciência, vamos procurar mais redes, projetos de outras organizações, outras instituições privadas e públicas que movimentam esse caldo para a gente ter mais exemplos também. E também a boa notícia é que é São Carlos, né? Um investimento voltado especificamente às mulheres. Exatamente. Quando a gente tem um déficit, né? Quando a gente tem dados que dizem que menos mulheres acessam recursos na ciência, que a gente tem menos mulheres nessa área de STEM, a gente precisa que tenha esses investimentos, né? A gente precisa cada vez mais que ter esses investimentos para a gente e aí fortalecer as mulheres que estão trilhando esse caminho e mais na frente a gente ter mais exemplos para citar aqui. O que você pode falar mais da Plan Internacional, que ajudou, inclusive, vocês assessoraram a deputada Marina Elô na confecção deste projeto de lei que foi aprovado e sancionado pelo governador?
Exato, a gente tem um trabalho, já fez alguns trabalhos junto com a deputada, então é uma das nossas frentes de trabalho, atuação em incidência política e advocacy. Então isso é importante, a gente trabalha com projetos, com pesquisa também. Levam adiante, né, a necessidade, a dor. Exatamente, e levam na ponta, né? Então as crianças, adolescentes e jovens e pessoas adultas que a gente atende nos nossos projetos, a gente leva essa informação, né, essa informação de qualidade, às oficinas, para que essas crianças e adolescentes estejam empoderados, como você bem disse, desde cedo, né? Então, quanto mais cedo as meninas e meninos, né, estão fortalecidos e empoderados nessas temáticas, né, da temática de garantia de direitos, elas vão poder também cobrar, vão poder ter mais participação, ter participação cidadã e atuar mais fortemente na sua vida, né, e também construir os seus caminhos. Então, a Plan trabalha para isso, para garantia de direitos de criança e adolescente, nessas perspectivas, especialmente as meninas, para a gente ter meninas livres de violência, para que meninas e mulheres livres de violência, elas também possam trilhar caminhos mais promissores. Tem autonomia, né, e liberdade. Exatamente, autonomia e liberdade. Para a gente ter autonomia e liberdade, não só meninas e mulheres, todas as pessoas, a gente precisa estar livre de violência e ter acesso a direitos. Mas a gente, na Plan, a gente fala que se uma menina, se ela está segura, todas as pessoas estão, né? Porque se uma menina ela pode andar segura na rua, qualquer pessoa pode, né? Então, um mundo bom para as meninas é um mundo bom para todo mundo. Gostaria que você falasse, agora quase estamos chegando ao final do programa, sobre os trabalhos de inclusão que a Plan faz. Sim, a gente trabalha com meninos, meninas, né, jovens nessas idades, crianças, adolescentes, jovens, também pessoas adultas, com os projetos com garantia de direitos. Então, a gente também acessa, a gente dá essa garantia para as comunidades, fortalece as comunidades para que essas comunidades também, empoderadas de conhecimento em direitos, possam cobrar das autoridades e possam seguir firmes nessa perspectiva de garantia de direitos, de cobrar os seus direitos. A gente trabalha com diversos públicos, com diversas faixas etárias, então com recorte de gênero, classe, raça, território. A gente está no Nordeste, a gente trabalha com comunidades quilombolas aqui em São Paulo, aqui no Sudeste, né, em São Paulo, com projetos também em comunidades e territórios de periferia. Então a gente está em vários ambientes trabalhando para a garantia de direitos de meninas e meninos de todo mundo. Ana, que dica que você deixa para as meninas e mulheres que querem seguir na carreira das ciências? Primeiro, procurar acreditar em si, né? Acho que é uma questão de gênero muito forte, de que meninas e mulheres têm pouca confiança em si. E também olhar exemplos. Então, quando a gente olha para os jornais, quando a gente olha para os espaços que a gente vê jornalistas, que a gente vê cientistas, olhar outras mulheres e procurar outras mulheres. Então, quem acessa a rede social, poxa, eu vou procurar aqui quem são as cientistas brasileiras, né, que estão aí figurando nas pesquisas, quem são engenheiras, a gente procurar essas pessoas, procurar redes. Existem redes de mulheres, por exemplo, que trabalham com programação. Então, você vai nas redes sociais, né, as principais redes sociais, e pode procurar essas redes, que essas redes também têm essas redes e comunidades têm projetos gratuitos, por exemplo, para esse público, principalmente para as meninas. Então, tentar se fortalecer e buscar, né? Claro, à medida do possível, cada pessoa tem os seus acessos e oportunidades, mas buscar o que você consegue dentro da sua realidade, exemplos, porque quando você vê, quando você vê exemplos, você consegue se ver nesses exemplos. Então, tentar procurar pessoas também, rede de apoios. Então, de repente, eu tenho aquela professora, aquele professor que me fortalece, né? Então, procurar fazer o seu mapa, né, digamos, o mapa da sua rede de apoio, para ver quem que pode te fortalecer. Então, poxa, tem aquela pessoa lá que fala que, não sei se você vai conseguir, mas tem aquelas pessoas sempre que te apoiam, né? E na área da educação, os professores caçando talento em sala de aula, né? Muito, professores e professores com trabalho, não só todo o corpo escolar, com um trabalho excelente nessa... Tentando identificar. Exatamente, tentando identificar. Então, também são essas pessoas que chamam, né? Principalmente essas meninas e jovens, olha, não, você pode, você é capaz. Às vezes até no ambiente de trabalho, você tem aquela colega de trabalho, aquela pessoa que te impulsiona. Dentro das universidades também, as professoras, né, os grupos de pesquisa. Isso é muito importante, a gente procurar redes e comunidades. Por favor, repete para a gente o site. Então, é plan.org.br. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Hoje, no Alesp Cidadania, nós tivemos o prazer de receber Ana Nery Lima, especialista em gênero e inclusão da Plan Internacional Brasil. Nós falamos sobre a recente lei que foi sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas aqui no estado de São Paulo, que institui 11 de fevereiro como Dia
estadual para falar da menina e da mulher na ciência. Muito obrigada pela sua audiência. Até mais.